Que o Palmeiras não tem mundial você já sabe, né? Mas você lembra dos 3 fiascos do Verdão em mundiais que manteve a piada viva? Segura essa resenha. O Abel Ferreira tem ganhado tudo com o Verdão, mas uma coisa não muda, o Palmeiras continua sem mundial. Mas antes já curte o canal e dê o pontapé inicial para fazer parte desse time que conta sempre com as melhores resenhas do futebol. Bora lá! É incontestável que a era Abel Ferreira é uma das mais vitoriosas da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O português assumiu o comando do Verdão no decorrer da campanha de 2020, quando deixou o pau, da Grécia, para assumir o lugar deixado pelo demitido Vanderlei Luxemburgo. Desde então, conseguiu colocar seu nome com protagonismo na história palestrina. O lusitano coleciona vários troféus e conquistou o coração dos palmeirenses. Abel ganhou a Copa do Brasil 2020, a Libertadores em 2020, novamente, em 2021. Começou 2022 com 2 taças, na da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Paulista, com uma virada histórica sobre o São Paulo. O tricolor havia ganhado o primeiro jogo por 3-1. Na volta, o Alviverde fez 4-0 e ficou com o título. O português seguiu fazendo história e sagrou-se campeão brasileiro de 2022. Com uma campanha impressionante, o time alviverde assegurou o troféu com 3 rodadas de antecedência. Em 2023, a equipe ainda garantiu a Supercopa do Brasil de 2023, na qual bateu o Flamengo e conquistou o primeiro título do ano, além da Taça do Paulistão de 2023. No mesmo ano, a equipe do português alcançou uma virada histórica e assumiu a liderança do Brasileirão, conquistando 3 títulos na mesma temporada. Ao final de 2023, após 3 anos vitoriosos no clube, Abel renovou seu vínculo com o Alviverde até dezembro de 2025. Para iniciar 2024 da melhor maneira, o Palmeiras já conquistou o Campeonato Paulista e almeja grandes glórias para o tempo de contrato restante com o português. Mesmo com tantas conquistas e por mais que muitos palmeirenses não reconheçam, ainda falta a cereja do bolo, o tão sonhado Mundial Interclubes. E o Palmeiras já teve 3 oportunidades de mudar essa história e conquistar esse tão sonhado título que falta na sua galeria de troféus. O primeiro fracasso do Verdão em mundiais aconteceu em 1999 quando o Palmeiras estava embalado com os investimentos da Parmalat. No dia 30 de novembro daquele ano, o Palmeiras enfrentou o Manchester United na decisão da Copa Intercontinental, que colocava frente a frente o campeão europeu e o campeão da Libertadores, no Estádio Olímpico de Tóquio. O embate deu o primeiro título mundial aos Diabos Vermelhos. O Manchester United de Sir Alex Ferguson era o atual campeão da Champions League. Os Red Devils conquistaram esse título no histórico embate diante do Bayern de Munique no Camp Nou. No dia 26 de maio de 1999, o United fez, possivelmente, o maior jogo da sua história, com uma virada emblemática diante dos alemães com os gols de Sheringham e Solskjaer já depois dos 90 minutos. Já o Palmeiras havia vencido a Libertadores no primeiro semestre de 1999, contra o América de Cali. O time brasileiro perdeu o jogo de ida na Colômbia por 1-0 e venceu a volta por 2-1 em São Paulo. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, em vitória palmeirense por 4-3 no antigo Palestra Itália, no dia 16 de junho. Nas penalidades, Zinho, do Palmeiras, bateu no travessão, enquanto Bedoya chutou na trave e Zapata jogou para fora. Tanto o clube inglês como o brasileiro possuíam grandes times. E a final do Mundial de 1999 foi uma boa partida, com boas oportunidades para os dois lados. O triunfo do Manchester United foi decidido a partir de um jogador de Ryan Giggs, que vivia seu auge, uma falha do goleiro Marcos e uma boa finalização de Roy Keane. Porém, talvez tenha sido o Palmeiras que fez um melhor jogo. E por isso seus jogadores tenham chorado no vestiário do Olímpico de Tóquio após a derrota. Pode-se dizer que o melhor jogador daquele final foi Mark Bosnich, goleiro australiano que ocupou a meta do United após a saída do ídolo Peter Schmeichel do clube. Inclusive, Bosnich já confessou à ESPN que para ele o Manchester United foi superado no segundo tempo daquela final e que o Palmeiras merecia sair com a taça. Ao longo do jogo, o arqueiro fez importantes intervenções em finalizações de Asprilla, Alex, Paulo Nunes e Ózias. Por outro lado, os palmeirenses perderam boas oportunidades de marcarem. Como já dito, o Palmeiras tinha um excelente time.
Luiz Felipe Scolari tinha à disposição nomes como Alex, Zinho, Paulo Nunes, César Sampaio, Arce, Marcos e Roque Júnior. No entanto, Alex Ferguson também contava com grandes nomes, como Giggs, Beckham, Scholes e Roy Keane. O lance decisivo do duelo ocorreu ainda na primeira etapa, aos 35 minutos de jogo. Ryan Giggs, em jogada característica pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou alto para o lado inverso. Marcos saiu mal do gol, não alcançou a bola, que chegou nos pés de Roy Keane, que em boas condições, colocou para dentro no segundo pau. O gol do United sai de um dos únicos ataques perigosos dos ingleses no primeiro tempo. O Palmeiras chegou a marcar, com Alex, mas a arbitragem marcou impedimento no lance, já no segundo tempo do jogo. Além da atuação de Alex, são destacáveis também os desempenhos de Paulo Nunes, Asprilla e do lateral esquerdo Júnior. Quando o trio Paulo Nunes, Alex e Asprilla combinava boas jogadas no ataque palestrino, o Palmeiras levava perigo à meta de Bosnic. Vale pontuar que o Palmeiras buscou a todo momento o gol. Tanto que os três atletas que entraram eram atacantes Euler, Evair e Oséias. Evair, por exemplo, entrou aos 9 minutos do segundo tempo na vaga do volante Galeano. Felipão não poupou esforços pelo gol. O grande Manchester United de Alex Ferguson, que havia conquistado o treble meses antes, foi inferior num jogo contra um adversário sul-americano. Méritos para o time brasileiro, apesar do revés. A segunda tentativa fracassada de conquistar o Mundial aconteceu em 2020, com Abel Ferreira e boa parte da atual geração. O Palmeiras foi derrotado pelo Tigres, do México, por 1-0, no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar. Em duelo equilibrado, Gignac balançou a rede para carimbar a vaga do clube mexicano na decisão. O primeiro tempo foi de tensão para o torcedor alviverde. Logo aos 3 minutos, o Everton fez uma bela defesa na cabeçada de Gonzalez. A resposta do Verdão veio aos 17, quando Rony soltou uma pancada de fora da área e obrigou o goleiro da equipe mexicana a espalmar para o lado. Apesar do lance de perigo, o Palmeiras não conseguia criar chances claras de gol, ao contrário do Tigres, que oferecia mais perigo em suas investidas. Na segunda metade da primeira etapa, brilhou novamente a estrela de Everton. Aos 33 minutos, o goleiro palestrino defendeu o arremate de Gignac com a ponta dos dedos e evitou o que seria o primeiro gol do time mexicano. 3 minutos depois, na marca dos 36, o centroavante francês cabeceou no contrapé do arqueiro do Palmeiras, que mostrou velocidade de reação para executar outra defesa primordial e garantir o empate sem gols antes do intervalo. A postura do Verdão não mudou para o segundo tempo, e isso custou caro logo no reinício da partida. Aos 8 minutos, o zagueiro Luan cometeu pênalti e viu o atacante Gignac cobrar para abrir o marcador em 1-0 Tigres. O time paulista chegou a reagir 3 minutos depois, com Rony. O ponta-esquerda chegou a balançar a rede do rival mexicano, mas teve seu gol anulado por estar em posição irregular. No decorrer do confronto, o Tigre soube amarrar o jogo e valorizar o resultado favorável. Sem oportunidades claras de gol, o Palmeiras ainda tentou abafar nos minutos finais, mas a pressão não surtiu efeito e o Verdão não foi capaz de empatar a partida. Com a derrota, o Palmeiras voltou a campo para enfrentar o Al-Ahly, que havia perdido o duelo contra o Bayern de Munique. Novamente o Verdão decepcionou e perdeu o jogo por 3-2, dando adeus à competição. No ano seguinte, em 2021, o Verdão seguiu em busca do sonho do Mundial, mas tropeçou mais uma vez. Na terceira tentativa de conquistar o título inédito e mesmo com mais experiência em mundiais, não foi o suficiente para o Verdão finalmente levantar o caneco. Na semifinal, contra o Al-Ahly, o Palmeiras apresentou bom desempenho, que garantiu uma vitória tranquila com gols de Dudu e Rafael Veiga. Já o jogo da final, frente ao Chelsea, foi duro e terminou em empate no tempo regulamentar em 1-1 com gols de Lukaku e Veiga. Na prorrogação, porém, um gol de pênalti de Kai Havertz, mais uma vez, pôs fim ao sonho do título inédito, mantendo viva a piada eterna: o Palmeiras não tem Mundial. Abel Ferreira renovou seu vínculo com o Palmeiras até o final de 2025, o que aumenta as chances de conquistar de novos títulos. Mas o sonho do Mundial vai se tornar ainda mais difícil, isso porque a partir de 2025, o Mundial de Clubes terá um novo formato que contará com a participação de 32 equipes e será disputado nos Estados Unidos.
E a Copa Rio de 1951, que muitos palmeirenses a consideram como mundial, afinal, foi ou não um mundial? Em 2012, Marcos Assunção, ex-jogador do Verdão, entrou em campo com uma faixa que dizia que o Palmeiras foi campeão mundial em 1951. Nesse jogo, o adversário do Palmeiras foi o Fluminense, que ganhou a mesma competição em 1952, o que levou o então jogador do tricolor carioca a também entrar com uma faixa de campeão mundial. A verdade é que, apesar da Copa Rio parecer ser bem um campeonato nacional, apesar de ter acontecido aqui no Brasil, o campeonato reuniu times de fora também, como a Juventus da Itália, Sporting de Portugal, Nice da França, ou seja, parece que na época foi uma competição muito relevante. Inclusive, mais de 100 mil pessoas assistiram a final no Maracanã. A grande questão é se a FIFA reconhece ou não esse título e acaba não tendo o mesmo peso. Agora me diz aqui nos comentários, você acha que a Copa Rio conta como mundial ou não?